curvar, pois tu és santo Deus, santo Deus, santo, santo, santo. Tu és santo. Tu és santo. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Estamos juntos, hoje é quarta-feira e nós então vamos ter esse momento representando aquele momento de oração que a gente sempre fazia quando estávamos juntos aqui no templo da nossa igreja. Eu quero deixar com os irmãos 2 versos nesse início, quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Então que Deus nos abençoe para que nós possamos permanecer assim, especialmente nesse momento em que estamos em casa, com as famílias. Eu sei que a maioria está ficando em casa, alguns têm que sair para trabalhar, estão desenvolvendo trabalhos essenciais, mas enquanto você está em casa, procure colocar isso em prática. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros. Suportar é dar suporte, ser base, ser como uma muleta para que o outro possa se apoiar, sendo suporte uns para os outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então que Deus nos abençoe nesse período em que nós temos estado em casa. Eu quero lembrar que eu estou sempre agradecendo a Deus muito pela nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Éden. Eu tenho uma gratidão muito grande pela nossa igreja, louvo a Deus por isso. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas a igreja está cooperando, pessoas de fora têm cooperado como doadores. Nós temos até mesmo empresas ajudando, funcionários de empresas se cotizando e levantando recursos para comprar cestas básicas. Agora mesmo nós recebemos R$3.000 de uma empresa, de funcionários de uma empresa, e estamos revertendo isso em cestas básicas. E ficamos muito felizes quando a gente pode socorrer alguém que vem, que pede à igreja um socorro, com lágrimas, às vezes chorando, e nós temos ajudado, porque a igreja está servindo de suporte para que possamos fazer isso. Então, graças a Deus por isso. Eu tenho sempre lembrado que nós temos que orar, e às vezes por uns a gente ora ao mesmo tempo que nós agradecemos as pessoas que estão trabalhando para nos servir, especialmente o pessoal da área da saúde. Então continuemos agradecendo a Deus por eles e pedindo a Deus proteção por eles, orando por aqueles que foram testados positivo. Então nós temos na igreja mesmo pessoas assim. Você pode ter alguém na sua família que testou positivo. Então tem que pedir a Deus misericórdia por eles e pedir que Deus abençoe o tratamento e que eles saiam dessa ilesos e que eles possam ser curados o mais rápido possível. Também pelos relacionamentos em casa, que Deus nos abençoe para que os relacionamentos sejam sadios. É um momento em que as famílias estão no nível de estresse muito elevado, então tem que pedir a Deus, pedir calma para o papai, para a mamãe, para os filhos, para toda a família, para a sogra, para o sogro, para o tio, para a tia, para todo mundo. Pedir calma, que Deus nos abençoe as crianças, e que nós possamos usar esse período como um período para estarmos celebrando os nossos familiares. Precisamos orar também pela nossa pátria, nosso querido Brasil. Precisamos orar muito pelo Brasil. Quando você estiver no período de oração na sua casa, ou quando você puder estar sozinho, talvez fechando a porta do seu ambiente, do seu quarto, onde você estiver, e clame a Deus, suplique a Deus pelo nosso Brasil, pela presidência da República, pelos nossos deputados federais e senadores, pelo nosso legislativo. Precisamos pedir muito a Deus por eles, para que eles possam tomar decisões que sejam abençoadoras para a nossa pátria. A nossa pátria é o nosso país, o nosso povo carrega um fardo muito pesado, e nós precisamos que esse povo brasileiro seja aliviado e seja abençoado. Eu peço oração então para que Deus nos abençoe a nossa querida nação. Precisamos orar pelo nosso estado e também pelo nosso município. Então, graças a Deus por esse momento, e pedimos as orações, e eu espero que Deus te abençoe e me abençoe. Mas vamos orar nesse momento. Bendito Deus e meu Pai,
Obrigado, Pai. Glorificado seja o teu nome sobre todas as pessoas. Obrigado e glorificado seja o teu nome sobre a nossa pátria, o nosso querido Brasil. Pai, eu quero te agradecer pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja. Eu quero pedir, Pai, que nesse período de quarentena, o Senhor continue nos abençoando, protegendo cada família, abençoando cada família. Pai, nos livra desse vírus, Pai. Ele é invisível, nós não temos como combatê-lo com as mãos, mas nós estamos fazendo o que podemos para evitá-lo. E eu peço que o Senhor, Pai, nos abençoe, que o Senhor nos proteja nossos filhos, nossos netos, as famílias da nossa igreja. Quanto ao suprimento, Pai, há famílias passando necessidade, eu peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Venha socorrer cada família, Pai. Aquilo que a igreja pode fazer, a igreja está fazendo, Pai. Mas nós sabemos muito bem que nós não somos autossuficientes, nós não podemos todas as coisas. E eu peço que a Tua misericórdia se estenda sobre as famílias da nossa igreja e sobre o nosso querido Brasil, Pai. Eu peço que o Senhor nos abençoe nesse momento, é um momento de oração, que o Senhor fale aos nossos corações e receba também as nossas orações, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, o culto hoje é o culto de oração, hoje é quarta-feira. Então, nós estamos seguindo aquela campanha da Junta de Missões Nacionais, Deus transforma minha família. E hoje você vai receber um roteiro, se ainda não recebeu, você recebeu, claro. Então, esse roteiro, ele nos conduz para que nós estejamos dirigindo o período de oração em família, em cima da mensagem que foi pregada domingo passado à noite, o barco da família. E eu quero lembrar você o seguinte, eu quero que você se lembre, recorde, se você não ouviu a mensagem, mas que você... Então, vai ouvir agora alguns pontos daquela mensagem. A mensagem foi baseada no livro de Atos, capítulo 27. Você pode abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 27, deixar a sua Bíblia aberta aí em Atos 27. Então, você vai ter o tempo de orar com a sua família, você vai ter um período que você vai orar com a sua família, depois você vai ter o tempo da palavra, naquele roteiro você vai ver isso, e naquele tempo da palavra, nós devemos estar comparando aquela viagem que o apóstolo Paulo fez, ele está indo para Roma, naquele navio, então aquele navio sendo o barco da família, fazendo uma comparação. Então, o barco da família, olhar para a nossa família como um barco singrando as águas do mar, e às vezes essas águas estão tranquilas, mas às vezes elas estão tenebrosas, às vezes elas estão perigosas, e a família está assim. Às vezes está tudo bem, mas às vezes as coisas estão muito complicadas. Também nós precisamos observar os sinais à volta. Um marinheiro, alguém que viaja pelo mar, ele conhece os sinais. Existem aqueles faróis, existem a bússola, existem carta marítima, então existem vários sinais para que ele possa viajar seguro. Nós como crentes e a família também, como papai e mamãe, você, é claro, tem que estar observando os sinais. Alguma ameaça ao seu filho, à sua filha, os colegas de escola, sei lá, o site que os seus filhos estão assistindo, então os canais de televisão, as amizades que ele tem, então são sinais que Deus está permitindo que recebamos para a gente perceber se está tudo bem ou se a família está correndo riscos. Mas às vezes nós agimos errado. E como agimos errados? No texto que nós falamos, que é Atos capítulo 27, os versos 10 e verso 11, nós lemos o verso 10 e o verso 11, diz assim, dizendo-lhes, Paulo então se dirige a eles, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então Deus manda uma mensagem através de Paulo. Paulo prega essa mensagem, ele compartilha a mensagem, mas aquele piloto não ouviu. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, Deus está mandando uma mensagem, Deus está te falando, Deus está te avisando. Às vezes através de uma mensagem, de um pregador, às vezes através de um hino, de um texto que você acabou de ler e tal. Deus está mandando mensagem, mas você não está dando atenção àquilo que Deus está te falando.
Então nós agimos errado quando não damos atenção aos sinais que Deus está nos mostrando. E nós nem sempre uma aparente tranquilidade é sinal de que está tudo bem. Então você deve estar prestando atenção nisso. Nem sempre está tudo bem. Parece que está tudo bem, você deve ficar muito atento àquilo que Deus está dizendo. Então o apóstolo Paulo avisou. Eles não obedeceram à orientação do apóstolo Paulo, eles seguiram, então, numa outra direção. Mas eu achei muito interessante aqui no verso 13, quando a tempestade vem e aquele navio está correndo riscos e ele pode ir a pique, então há uma dificuldade muito grande e os marinheiros começam a querer fugir do navio, pular do navio. No verso 13, o apóstolo Paulo, o verso 13, isso mesmo, no verso 13, soprando brandamente o vento do sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto de Creta. Então eles pensaram que estava tudo bem. Eles pensaram que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Eles pensaram que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Então eles erraram. Mas aí nós precisamos, durante o estudo que você vai fazer com sua família, que está fazendo, vai ter o tempo de compartilhar. Então eles erraram pensando que estavam seguros. Não estavam seguros. Foi um erro pensar que estavam seguros. Depois, o resultado da decisão errada daqueles marinheiros, no verso 20, e não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Eles perderam toda a esperança. Então o resultado deles terem falhado, Paulo avisou que a viagem seria tumultuosa, turbulenta, mas o comandante, o capitão, decidiu empreender a viagem. E aí agora eles passam por essa tempestade e eles perdem toda a esperança. Mas Deus intervém. Deus intervém. Se a sua família é uma família de pessoas que crê em Deus, confia em Deus, mesmo que você erre, mesmo que você tenha agido errado, Deus está te acompanhando e Ele sempre intervém para dar uma solução, para trazer uma saída. Você precisa confiar em Deus. Então Deus intervém. Nos versos 34, 35 e 36, nós vamos ler que o seguinte: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Então Paulo diz para eles comerem, e ele dá exemplo. Ele começa a alimentar-se. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Então, nessa quarentena, faça isso na sua família. É hora de aproveitar a quarentena e ter momentos à mesa, celebrando, comendo, alimentando-se com a família. Então, Deus intervém e Paulo manda que eles alimentem-se. Também, no verso 22, Deus intervém como socorro. Com socorro, verso 22, nós lemos o seguinte: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Olha, Deus vem e diz, olha, ninguém se perderá, somente o navio. Então é hora de você dizer para a família: cremos em Deus, confiamos em Deus, teremos perdas sim, perdas materiais, perdas financeiras, mas nós seremos salvos. Vamos crer em Deus, vamos acreditar em Deus, vamos confiar em Deus, vamos pedir a Deus para que não hajam perdas pessoais, para que não tenhamos perdas na família, perdas apenas materiais. Então você vai orar. Eu quero sugerir, você tem o seu esboço aí, para que você possa seguir, mas eu quero sugerir que você ore por pessoas, famílias, familiares seus, RDs, pessoas que você está nutrindo, desenvolvendo um relacionamento discipulador, por amigos. Então a orientação é que você escreva 5 nomes, selecione 5 nomes pelos quais você vai orar durante essa quarentena. 5 nomes, ore por eles. Estimule sua família, a cada membro da família, a anotar 5 nomes e colocar num cartão de oração. Você vai orar por esses 5 nomes. Peça a Deus para te ajudar a desenvolver ações de misericórdia. Peça a Deus para fazer isso, para te ajudar.
Você precisa desenvolver ações. Há pessoas carentes, há pessoas precisando de um socorro, de uma ajuda. Então, desenvolva atos de misericórdia. Decida fazer isso. Peça a Deus para te ajudar a ter condições de socorrer alguém. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito. Então tem um momento aí também de gratidão. A gente pede, mas a gente nunca agradece a Deus. Deus tem feito tanta coisa, tem sido tão bom para com todos nós. E ore pela igreja, pela PIB, pela nossa primeira igreja batista em Éden, pelo pastor da igreja, pelos diáconos da igreja, pelos líderes da igreja. Ore para que nós, quando terminarmos esta quarentena, possamos voltar juntos, unidos, com um projeto mais animador para toda a nossa igreja. Então ore pela igreja. Divulgue as transmissões da igreja. É o tempo de você falar da igreja também. Se você puder compartilhar com amigos, divulgue aí as transmissões da igreja. Eu vou orar nesse momento, eu vou encerrar, e aí nós encerraremos esse momento, e aí você vai ter um momento com a família. Você vai ter um momento com a família. Então estabeleça aí uma lista, se você já tem o roteiro, se você não tem o roteiro, anote aí motivos pelos quais você vai orar. E todos da família devem orar, todos da família. Cada um ora por um motivo, mas tem um momento de oração em família. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome por esse privilégio de estarmos juntos. Eu quero te agradecer pelas famílias que estão nos acompanhando, e eu peço que o Senhor abençoe agora cada família que se dedicar a esse período de oração. Abençoe para que eles possam sentir a tua presença, para que eles possam sentir que o Senhor está se agradando desse momento de oração. Pai, coloque no coração desse papai, dessa mamãe, dos filhos, a alegria, a determinação de passarem momentos gostosos na tua presença. Por isso eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, abençoe esta família, guarde este lar, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querida família. Um bom período de oração. Deus te abençoe.